Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre o poema. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar a nossa intérprete Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem? Vamos aos nossos objetivos. Compreender as características composicionais do poema, identificar a voz presente no poema, reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelas figuras de linguagem presentes no poema. Você já deve ter lido muitos poemas, não é mesmo? E muitos de vocês eu sei que gostam. Já parou para analisá-los? Não apenas no significado das palavras, mas a sua estrutura. Vocês sabem que os poemas, eles têm uma estrutura diferenciada, não é como um texto, né? Dividido em parágrafos, enfim, o poema, nós sabemos que ele é escrito em versos e dividido em estrofes. Vamos ler então aqui esse poema do Ferreira Goulart, que se chama Traduzir-se. Olha o título desse poema, vamos lá. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Vamos à primeira atividade relacionada a esse poema. Como é chamada a voz expressa nos textos poéticos, você já percebeu que um poema, toda vez que você lê, parece que tem alguém, né, falando, narrando ali. Como é o nome que nós damos para a voz expressa nesses poemas? No caso deste poema, não é possível saber... no caso desse poema, é possível saber quem é essa voz? Você consegue identificar quem está falando? Pensa um pouquinho que eu volto já já para responder e refletir sobre essa questão com vocês.
Então, estudantes, quem é essa voz que fala neste poema? Será que dá para a gente identificar? O eu lírico ou eu poético, é assim que a gente chama a voz no poema. Nós não podemos confundir com o próprio poeta. Então, a voz do poema, eu lírico ou eu poético. No caso deste poema, não é possível reconhecer quem exatamente é o eu lírico. Não confunda o autor, que é o poeta, com o eu lírico. Então, não dá para saber exatamente quem está falando. Segunda atividade. Qual é o tema presente no poema? Você se identifica com esse tema? Então, nós vamos ler mais uma vez o fragmento, né, o poema, que é um poema curto, e você vai pensar sobre o que ele fala. Será que você se identifica, né, traduzir-se? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando com você essa questão. Então, estudantes, conseguiram identificar o tema, sobre o que esse autor, né, o Ferreira Goulart, está falando, e você se identifica com esse tema? Vamos reler aqui novamente o poema que diz: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza, solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem e outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte em outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Então você conseguiu identificar o tema aqui? Se você também se identifica com isso? O tema é a contradição do sujeito, de ser contraditório, né?
uma parte de mim é de uma forma, de outra parte é de outra. A identificação com o tema é bem frequente, uma vez que todos somos constituídos de contradições. Então aqui fala um pouco do autoconhecimento, né? Uma parte de mim, às vezes, né, eu quero multidão, às vezes eu quero solidão, às vezes eu pondero, ou seja, eu penso, às vezes não, eu ajo ali sem pensar. Então fala sobre um pouco, né, do nosso autoconhecimento. Vamos para a terceira atividade. Quais palavras, expressões ou ideias são contrárias? Então procura ali no poema, né? Tem várias, né? Porque é um poema de contradição. Tem várias palavras, expressões que são contrárias. Lê ali, procura, anota, que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, como é um poema de contradições, com certeza vocês não tiveram dificuldade para encontrar palavras, ideias, expressões contrárias. Vejam lá, todo mundo e ninguém, expressões contrárias. Multidão, né? Ideia de muita gente, solidão. Pondera, quer dizer, pensa. Delira, né? Desvaneia. Permanente, algo fixo. De repente, algo repentino, passageiro. Vida e morte. Então veja essas palavras, essas expressões que são contrárias. Figuras de linguagem presentes no poema. Chamamos de antítese a figura de linguagem que expressa uma oposição, vida e morte. Na verdade, foi o que você encontrou aqui, ó. Todas essas palavras e expressões que são contrárias são antíteses, palavras contrárias.
Chamamos de paradoxo a figura de linguagem que expressa uma incoerência, uma contradição permanente e de repente. Veja que aqui já é a ideia, né? Figura de linguagem, a antítese, ela é a palavra contrária. O paradoxo é a ideia, né? Que traz uma contradição e ainda é incoerente. Vou dar um exemplo para vocês. Uma frase que diz assim, ó: estou cheio de me sentir vazio. Parece que é uma ideia incoerente, essa frase é de Renato Russo. Então tem um paradoxo, uma ideia contrária meio incoerente. Figura de linguagem anáfora, consiste na repetição de uma palavra ou expressão para enfatizar o sentido. Então nós percebemos ali no poema, né, que ele diz uma parte de mim, várias vezes ali é todo mundo, outra parte é ninguém, uma parte... Quando ele repete essa frase, uma parte de mim, durante o poema, ele usa um recurso chamado anáfora para deixar o seu texto, o seu poema mais expressivo. Vamos lá. Traduzir-se, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Observe aqui, ó, uma parte de mim é todo mundo, uma afirmação, outra parte é ninguém. Isso é uma metáfora, é um termo empregado com significado de outro, por haver entre ambos uma relação de semelhança. Então a metáfora, ela é uma comparação implícita, um recurso muito utilizado aqui, ó, que nós vimos, uma parte de mim é todo mundo. Ele faz uma afirmação, uma comparação, e os poetas utilizam muito as metáforas. E tem a figura que é parecida com a metáfora, mas ela já é uma comparação direta. Aqui na metáfora eu disse que a comparação é implícita. Na comparação, ele realmente faz a comparação com termos comparativos, aproximação de dois termos ligados por um conectivo. Como, por exemplo, né? Quando o poeta diz, né, ela é o sol, é uma metáfora, está fazendo uma comparação implícita. Mas se ele diz é como o sol, usando o elemento comparativo, aí eu estou usando a figura comparação. Então, não vamos confundir aqui. Vamos para a quarta atividade em relação à metáfora e à comparação. Reescreva a primeira estrofe do poema, substituindo as metáforas que nós vimos destacadas ali, ó. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Então você vai substituir essas metáforas por comparações. Faz aí, reflete um pouquinho, articula, que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, agora que você percebeu a diferença de metáfora e comparação, o desafio era transformar, né, as metáforas em comparações. Lembrando que as comparações, a figura comparação, ela usa o conectivo, diferente da metáfora que não usa. Perceba que uma parte de mim é todo mundo, é uma afirmação. Uma parte de mim outra parte de mim é ninguém, isso é uma metáfora. Transformando aqui em comparação, uma parte de mim é como todo mundo. Perceba que quando eu coloco o conectivo como, eu estou estabelecendo uma comparação direta. Outra parte é como ninguém, o mesmo comentário. Quando eu coloco o conectivo como, eu estou estabelecendo uma comparação. Sendo assim, você transformou a metáfora em uma comparação. Poemas e figura de linguagem. Então, os poemas, eles utilizam como recurso, sim, muitas figuras de linguagem. Claro que a metáfora é a principal delas. Mas por quê? Porque as figuras de linguagem, elas deixam o texto mais expressivo. Então, as figuras de linguagem desempenham um papel importante na literatura. Os poemas são escritos em linguagem figurada, ou seja, conotativa. Então, linguagem figurada é uma linguagem que é diferente da linguagem real. Nós temos dois tipos de linguagem, a denotativa, que é o uso da palavra como ela se encontra no dicionário, a linguagem, né, literal, e a figurada, que é a mesma coisa que conotativa, é diferente do uso real. E aprendemos, lemos e interpretamos um poema, reconhecemos que o eu lírico ou eu poético é a voz expressa no poema, lembrando que não pode ser confundido ali diretamente com o autor, o poeta. Aprendemos algumas figuras de linguagem, como a antítese, palavras contrárias, o paradoxo, que são ideias, contradições, a anáfora, quando eu tenho uma repetição de palavras ou termos, expressões num poema, a comparação, que usa o conectivo, como, por exemplo, para comparar, né? E a metáfora, que também, né, é uma afirmação, uma comparação implícita. Neste vídeo nós falamos sobre o poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!